Já estamos ao vivo. Ok. Devagar as pessoas vão se achegando. Vão chegando. Isso. Eita, Lelê. Vou pôr aqui um pouquinho no mudo e depois eu falo, tá bom? Aí eu tiro. Tudo bem. Boa noite, gente. Vocês que estão chegando aqui, adentrando ao site Cefife Espírita, da página do Facebook. O José Guilherme, a Francine. Alexandre. Puxa, Francine, em férias no Cairo. Tá longe, menina. Boa noite, Rosana. Com certeza, né? A internet de um lado, Francine, e as plataformas tecnológicas do outro nos aproximam, né? Hoje não tem distância, né? Você aí do Cairo e a gente aqui de Sorocaba, sim? Podemos nos ver, podemos nos falar. Está dando 19 horas. Sim, certíssimo. Podemos começar, se tu quiseres, e Janira. Positivo. Então, vamos Fique à dar vontade. início a mais esta live, aqui com o Cláudio, que hoje vai falar do tema Simpatia e Bondade, do livro do Espírito da Verdade, do Chico. E nós, eu e Cláudio, eu sou a Janira, vou estar dirigindo, e ele vai fazer a palestra para a gente, sempre muito boa. Agradecemos a presença de todos vocês, da companhia, aqui da vibração, que sempre é muito importante para todos nós. Lembrando que as nossas lives aqui do Irmã Francisca acontecem às segundas-feiras às 20 horas, quinta-feira às 14, sexta-feira às 19 e domingo às 10 horas da manhã. Sempre com a presença de vocês aqui, né, prestigiando a gente com temas muito importantes que nos ajuda a nos edificar, né? Nos ajuda nessa caminhada que muitas das vezes tem sido assim um pouco tortuosa, né?
já que estamos no mundo de expiação e provas, né? A gente não veio aqui a passeio, então é sempre bom ter uma ajuda. Eu gostaria, então, que nesse momento, para a gente entrar em sintonia aqui, nesta vibração, né, com a espiritualidade amiga, que vocês, aí do outro lado, mas fisicamente, porque espiritualmente, de coração, estamos todos juntos, não existe distância, né? Esse é um exercício maravilhoso para o espírito nesse momento, para a gente começar a ter essa consciência que não existe distância. Então, eu convido vocês, meus amigos, minhas amigas, aqui nessa live dessa noite abençoada, aqueles que sentirem a vontade de fechar os seus olhos, de começar a sentir essa presença da espiritualidade amiga. A presença do Mestre Jesus a adentrar em seus lares, aonde você estiver. Acomode seu corpo físico, respire com muita delicadeza, mais profundo, se permitindo essa conexão com o alto, sentindo essas vibrações amorosas que vêm nos envolver, que vêm nos auxiliar na compreensão do tema desta noite, que sempre é tão valoroso para os nossos espíritos. Então vamos rogar ao Pai amado e ao Mestre querido. Fique conosco, Senhor, nos amparando, inspirando o nosso palestrante, nos auxiliando neste momento de conversa, de diálogo contigo, Senhor. Esteja conosco a nos amparar, a nos aconchegar, e que a espiritualidade amiga nesse instante venha aos nossos lares, envolver com muita luz, com vibrações de paz, de amor, de equilíbrio, para que possamos estar atentos, para que possamos estar abertos, para compreender em nós essas lições tão valorosas. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade e te pedimos, fica conosco, Senhor, que assim seja. Agora, então, vamos passar a palavra para o Cláudio, para a palestra para a gente. Muito obrigada, viu, Cláudio? Fique à vontade. E, Janira, eu vou agora compartilhar a apresentação, então eu vou pedir que, né, você me diga quando é a partir do momento, né, que vocês começam enxergar o PowerPoint. Tá? Positivo. Sim. Por acaso aparece PowerPoint? Sim, simpatia e bondade, o tema de hoje, sim. Cláudio. Sim. Tá legal. Uhum. Como eu te disse, a partir desse instante, né, para você e para o público que nos assiste, né, eu não vejo mais nada da plataforma que a gente utiliza para fazer a live, né? Aqui eu só enxergo o PowerPoint, então. Né? Como tu dissestes, né, nós extraímos esta lição, é a lição de número 4, que tem por título Simpatia e Bondade, extraída aqui do livro O Espírito da Verdade, que foi psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, e as mensagens transmitidas por espíritos diversos. Esta, especificamente, nos foi transmitida por Emmanuel. E ela começa, ele, né, aliás, começa dizendo para nós, não é, que no plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém, não é? E olha, é forte essa expressão que ele utiliza, jamais encontraremos alguém que não necessite de dois derivados naturais do amor, que é a simpatia, né, e a bondade. Né? E quem de nós é que pode dizer, né, que prescinde,
né, que não precisa nem da simpatia, nem a bondade, né? A simpatia como sendo a capacidade de nós compreendermos os sentimentos da outra pessoa. Sim? Então, veja, não é? Quem é simpático, ele consegue, não é, perceber o sentimento da outra pessoa. Quem é bondoso, como diz, né, para nós o dicionário, é a qualidade da pessoa que é boa e generosa. Então, como é importante para nós termos alcas e bondosas. Nas duas figuras, não é, que eu trouxe aqui, que as amigas conversam, uma delas gestante, né, a outra colocando a mão na barriga da gestante para sentir, talvez, né, o bebê dando aqueles chutes que normalmente fazem. Sim? Então, a simpatia que nos une, que vincula afetivamente dois espíritos, duas almas. E a bondade, né? A capacidade da pessoa que é generosa, como as crianças na figura de baixo, né? Que compartilham do mesmo guarda-chuva para poder se abrigar da chuva. Então, quem de nós não se sente bem na companhia de uma pessoa que é boa, generosa, não é? E que é simpática, que compreende os nossos sentimentos? Não é? E é bom para nós sentirmos isso, mas também nós precisamos nos perguntar, será que aquelas pessoas que convivem comigo, elas me acham simpáticas e bondosas? Não é? Como é que eu sou para as outras pessoas? Uma coisa é eu gostar de conviver com as pessoas, não é, que têm estas características. Não é? A outra coisa é eu, não é, exalar de mim mesmo, na minha convivência com os outros, a simpatia e a bondade. Porque, com certeza, se nós não podemos prescindir, não é? Nós necessitamos, não é, destes dois elementos da vida, não é? As outras pessoas vão ficar muito contentes se, na convivência conosco, receberem isto da nossa parte. Continua Emmanuel dizendo, não é, que a árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se, né, e estender, né, as suas atividades no ambiente onde ela está colocada. Né. A árvore precisa do sol, né, todos nós, a árvore, todos os seres, né, da humanidade, né, quer seja no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, precisam do sol. Não é? Mas a árvore, para o seu desenvolvimento, precisa dele. Não é isso? O vento, como é que é importante? Não é? O sol, ele é tão importante que a gente vê numa plantação de girassóis, não é? O girassol, ele se movimentando, não é? A parte da coroa de flores dele, ele se movimenta para conseguir receber maior volume de raios do sol, de tão importante que o sol é na vida dele. E o vento? Não é? O vento também, apesar de parecer que muitas vezes castiga a gente, como é que é importante para as plantas? Não é? A gente sabe que nas árvores as folhas envelhecem e caem. Não é? E veja que é o vento que leva as folhas para longe da árvore. Se não tivesse o vento, as folhas cairiam e se acumulariam todas aos pés da árvore. Com a ventania, as folhas são levadas para mais distantes. A folha é um material orgânico que entra em decomposição e vai se transformar em adubo para a planta. Então, ela pode adubar a própria raiz da planta, como ela pode servir de adubo para as outras plantas. Não é? As sementes, não é? O vento é uma das formas que a natureza encontra de levar sementes para longe da árvore, né, de forma que ela possa germinar em diversos pontos e acabar formando uma floresta muito bela. Então, veja, a árvore, né, não prescinde nem do sol, nem do vento. Né? Para ela, né, são estes dois derivados do amor. Sim? Emmanuel diz também que para os animais,
por menor que eles sejam na escala dos seres, né, este inferior aqui é menor, não quer dizer inferioridade evolutiva, inferior ou superior na escala evolutiva, né? Por menor que eles sejam na escala dos seres, microscópicos muitas vezes, requer o carinho e a ternura da terra. É a terra que, não é, abriga, é a terra que alimenta, é a terra que aquece, não é? Então requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as suas próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser, a fim de que possa se desenvolver, né? Isso me fez lembrar, esta fala de Emmanuel, que na época em que a gente tinha, né, uma casa com terreno grande, terreno de terra, e tínhamos cachorro, né, o cachorro ele ia sempre na terra, ele fazia um buraco, né, e ali ele se acomodava. Aquele buraco no meio da terra era o ambiente que proporcionava ou calor ou frescor quando ele precisava. Parece que ali tinha, né, um equalizador de temperatura. Se o tempo estava frio, ali ele ia aquecer. Se o tempo estava quente, ali ele ia se refrescar. Então, o animal também não pode prescindir, né, da terra, onde ele possa dali extrair todos os seus nutrientes e construir a sua própria existência. Aí vem Emmanuel e diz aqui para nós, olha, a criança e o jovem, a mulher e o homem, tornam-se doentes e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio, da saúde, da esperança e da paz que lhes são indispensáveis aos esforços de cada dia. Então vejam, nós, né, também não podemos prescindir. Nós, seres humanos, precisamos do calor, não é? E da luz do sol, nós precisamos dos ventos. Como é agradável sentir a brisa, né, na nossa pele, né? Como é extremamente importante para a nossa economia física, a nossa economia espiritual, que de vez em quando venha uma tempestade atmosférica, e a espiritualidade explica para a gente que a tempestade atmosférica, ela vem, muitas vezes causa estragos materiais para a gente, mas ela tem uma função primordial, que é limpar a nossa atmosfera. Não só a atmosfera física, para que a gente possa respirar um oxigênio de melhor qualidade, mas a tempestade, ela faz a higienização, né, da atmosfera psíquica da região onde nós estamos vivendo, ou eventualmente até do planeta, dependendo, né, do tipo de tempestade que a gente tenha. Então, os ventos, por mais fortes que eles sejam, por mais estragos que eles produzam no ambiente material, eles são extremamente importantes na nossa economia física e espiritual, não é? Se nós não tivéssemos as tempestades atmosféricas, provavelmente a atmosfera psíquica do nosso planeta, da região onde a gente mora, ela seria mais densa, mais pesada, né? E a espiritualidade teria muito mais dificuldade em nos auxiliar por conta disso. E todos nós, então, crianças, jovens, homens, mulheres, para que não percamos a nossa condição de saúde e a nossa felicidade, necessitamos da bondade e da simpatia. Da bondade e da simpatia de vocês, né, que estão nos ouvindo aqui do outro lado, da bondade e da simpatia dos nossos familiares aqui no ambiente doméstico, da bondade e da simpatia dos nossos amigos, né, que nos, né, escrevem daí do Cairo, não é, Francine? Não é? Daqueles que estão bem distantes, dos que estão mais próximos, dos companheiros no ambiente de trabalho, em qualquer circunstância, em qualquer meio, em qualquer papel que nós estejamos, nós estaremos sempre carentes, necessitados de bondade, de simpatia, né? Desses dois alimentos que nos proporcionam equilíbrio, saúde
esperança e paz, como diz aqui generosamente Emmanuel nesta lição. E ele continua dizendo, olha, né, então você deve, né, revestir as suas próprias manifestações perante aqueles que compartilham com você a existência terrena com os recursos da simpatia que ajude e compreende e da bondade que concede e perdoa. Então vejam, eu preciso revestir as minhas próprias manifestações. E aí, a primeira pergunta para vocês, né, que estão nos assistindo. Quais são as minhas manifestações? O que é que eu preciso revestir, então? As minhas formas de manifestar, né, meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas palavras e as minhas atitudes. Então, a minha forma de proceder na vida de relação com as outras pessoas, né, precisam estar revestidas desta simpatia que ajuda e compreende. Não é? Então, quando a gente vê a palavra ajuda, me vem à mente uma expressão que eu aprendi, não é, há muito tempo. Não é? A expressão é a seguinte: posso ajudar? Independente da circunstância, independente da pessoa, não é? Quando eu vejo, não é, algum acontecimento na minha frente em que eu presumo a possibilidade de ajudar alguém, não é? Ou eu tomo a iniciativa e vou lá, não é? E vejo o que é possível de fazer naquele instante, ou se eu, né, não puder, por algum motivo, tomar a iniciativa, eu perguntar, posso ajudar? Não? Porque isto vai abrir o caminho para que a outra pessoa, para que as outras pessoas, não é, possam me permitir oferecer o tipo de ajuda que eu tenho condições de ofertar naquele instante. Não é? Então, a simpatia ajuda e compreende. Agora, a compreensão, ela é uma construção do espírito. Não é? Eu preciso construir virtudes, eu preciso construir sentimentos. Sim? E aí, a compreensão é uma dessas virtudes, é um sentimento que eu vou, não é, que eu já venho desenvolvendo aqui dentro na minha intimidade, não é? Na mente, no coração, e que eu venho desenvolvendo. A inteligência, não é, me ajuda a compreender melhor as coisas. O estudo constante da doutrina espírita me ajuda a ampliar a minha capacidade de compreensão das coisas da vida, das leis divinas, das dificuldades na vida de relação com as outras pessoas e o que eu posso fazer para ajudar. Ou quando é que a minha intervenção pode atrapalhar. Então eu preciso ter este desconfiômetro. E é a minha capacidade de compreensão destes eventos que vai me permitir perceber se eu posso intervir naquela situação e se vou efetivamente ajudar. Tem algumas que elas são indiscutíveis. Até o instinto, não é, vai nos movimentar para ajudar daquela forma. Não é? Se a gente vê uma pessoa distraída que vai atravessar a rua e vem vindo um carro e ela pode sofrer um acidente, a gente vai lá, segura ela e puxa. E depois ela até pode reclamar, pode xingar, pode fazer qualquer outra coisa, não é? Mas o nosso instinto vai lá e procura tirá-la daquela situação de risco, de perigo. Não é? Nós compreendemos isto e nós nos dispomos a ajudar, mesmo correndo o risco de tomar uma bordoada na orelha, né? De levar um safanão da pessoa, até que ela compreenda que nós só tentamos ajudá-la, porque ela estava distraída. Ela nem percebeu que poderia sofrer um acidente. Né? Mas isto é a simpatia que nós podemos ofertar às outras pessoas. Ajudá-las e compreendê-las. Inclusive quando elas não conseguem compreender uma atitude boa da nossa parte. Não tem problema. Se nós estivermos com a consciência tranquila, achando que nós fizemos o melhor que está ao nosso alcance, tá bom.
a gente tem que seguir o caminho em frente. Né? Se ela não compreendeu naquele momento, porventura ela vai compreender mais para frente. Né? Recursos da simpatia e da bondade. A bondade que concede. Olha só, a bondade concede, a bondade permite, né? A bondade perdoa. Né? A bondade não vai cobrar dos outros se deveria fazer isto ou se deveria fazer aquilo. Não. A bondade compreende que cada um de nós está no seu estágio evolutivo e que se a outra pessoa, né, só pode fazer aquilo, está de bom tamanho. Né? Hoje ela só pode fazer isto. Né? Eu falei para ela, né, um exemplo prático, eu cheguei, né, no escritório, no dia de trabalho, né, algumas pessoas já estavam sentadas, né, e, por exemplo, eu chego e cumprimento, sempre cumprimentei, bom dia, bom dia, bom dia, né, aí vou passando, né, pelas pessoas até chegar na minha mesa, aí uma das pessoas olha para mim assim, já com aquela aparência de contrariado, bom dia, só se for para você. Imagina, 8 horas da manhã, a pessoa já está falando daquele jeito, né? Bom dia, só se for para você. Isso significa que talvez a pessoa não tenha tido uma boa noite de sono, talvez ela já tenha tido uma série de contrariedades ao sair dentro de casa, ao sair de casa, no trânsito, até chegar ali. Então, sabe Deus o que aconteceu com ela. Mas, nesta hora, o que me pede Emmanuel para fazer? Compreender, não é, que este companheirinho, esta companheirinha, está vivendo a sua dificuldade momentânea e que ele não consegue perceber ali, às 8 horas da manhã, que efetivamente aquele é um novo dia de trabalho, não é? Que é uma nova oportunidade de aprendizado. E na condição de um novo dia, novas oportunidades, com certeza será um bom dia. Então, ela tem uma outra forma de ver, de enxergar a vida diferente da nossa, sem problema nenhum. Concedemos a ela o direito de sentir daquela forma. Isso não vai, em hipótese alguma, alterar a nossa boa disposição para ver aquele dia como um dia de novas oportunidades. E perdoa, e releva, né? E releva as coisas que as outras pessoas façam ou falem, e que aquilo não vem de encontro às nossas expectativas. Não é? Então, aprendemos, como sugere Emmanuel, aqui com a simpatia e com a bondade, a relevar as coisas que nós achamos que não são muito boas. Então, deixe. Não é? É assim que está. Eu posso intervir, eu posso ajudar. Se eu posso, vou fazê-lo. Se eu não posso, quem sabe é melhor esperar o momento oportuno e quando chegar a oportunidade, eu posso ajudar aquela pessoa. Quem sabe na hora do cafezinho, né, algumas horas depois, né, eu posso ir lá, pego uma xicrinha, um copinho de café, levo para ela, se eu sei que ela gosta de café, se ela gosta de chá, eu levo um chá, e a gente pode entabular uma conversação de forma a perceber a dificuldade que ela tem naquele dia. E aí, quem sabe então, eu possa ajudar, como me sugere Emmanuel aqui na lição. Ele me coloca aqui, opa! Ele me coloca aqui mais uma oportunidade riquíssima de aprendizado. Né? Henrique... Cláudio, sim. Nós não estamos vendo o seu vídeo. O PowerPoint. Lá. Deixa eu voltar lá. Isso. Vamos retomar aqui. Sim. Agora tá retomando. Agora entrou. Sabe o que é? Embaixo, né, fica uma barrinha assim, com, né, um escrito muito tênue, né, que tem um botãozinho compartilhar e ocultar. Ao invés de clicar no ocultar a barra, né, eu cliquei no, né, interromper o compartilhamento. Tá? Desculpe, mas vamos lá. Certo. Então, olha só, diz Emmanuel para mim,
enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro. Gente, quando eu vi isso daqui, eu fiquei martelando essa frase na minha cabeça. Enriquece com o teu entendimento, com a minha compreensão, o patrimônio afetivo do companheiro. Aí eu fui me perguntar, como é que eu posso enriquecer, né, com o meu entendimento, o patrimônio da Janira, né, do Wilson, né, e de todos vocês que estão vendo aqui. Assim, como é que eu posso fazer isto? Né? E realmente, quando eu emprego, né, a simpatia e a bondade na minha convivência, na minha relação com as outras pessoas, eu vou escolher nessas relações ter uma outra atitude com vocês ou com aquela pessoa. Assim, o que eu preciso aprender a fazer para enriquecer esta convivência, como ele me sugere aqui, através da minha compreensão, do meu entendimento, não é? Que, não é? Eu preciso aprender a parar de julgar as pessoas como eu aprendi a fazer, sabe Deus em que reencarnação. Com certeza não foi desta aqui. Porque o meu padrão de julgamento sempre foi, não é? Criticar, julgar, condenar e continuar criticando. Não sei como é para vocês, mas o meu padrão sempre foi esse. A doutrina espírita é que veio me ensinar, não é, que a crítica, salvo raríssimas exceções, e quando feita, não é, embasada exclusivamente na caridade, ela pode ajudar alguém. Do contrário, ela é extremamente destrutiva, porque invariavelmente a crítica é ácida. Não é? E o julgamento, ele vem seguido sempre de condenação, nunca de absolvição. Então, não é, a doutrina espírita me proporcionou a oportunidade de entender que a justiça é de Deus, ela não é minha. Então, eu não tenho que ficar julgando e condenando. Nem Deus faz isso, gente. Quem vai me condenar não é um tribunal quando eu desencarnar aqui. Quem vai me condenar ou me absolver vai ser a minha própria consciência, diz a doutrina espírita. Deus só quer o melhor para mim e quer que quanto antes eu aprenda a ser bom, gentil, simpático, não é isso? Generoso, caridoso, indulgente. Ele quer que eu aprenda tudo isso. Renova as oportunidades. Então, eu precisei, né, compreender que eu preciso exercitar o meu senso crítico, o meu discernimento, logicamente. Eu preciso discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Não é? Então, eu não posso prescindir, eu não posso abandonar um atributo que Deus me deu, que é o meu discernimento, não é, para que eu possa, então, fazer as escolhas entre uma coisa e outra. Sim? Como é que eu vou enriquecer com o entendimento, né, o patrimônio afetivo de vocês? Quando eu utilizar o meu discernimento, a minha capacidade de raciocínio, posso dizer até o meu, né, o meu senso de julgamento, sem ser o de justiça, porque a justiça cabe a Deus, sim, para que eu possa olhar para o meu companheiro, para a minha companheira, e dizer para ele ou para ela: olha, eu não concordo com a tua atitude. Eu não concordo com a escolha que você está fazendo nesse instante. Mas, em hipótese alguma, eu vou deixar você sozinho. Eu vou te abandonar. Não, nós estamos aqui juntos e vamos continuar juntos nesta caminhada. Quem sabe lá na frente, você vai poder mudar a escolha que você faz nesse momento. Você poderá mudar a sua atitude. Não é? Então, eu não compactuo com isto,
discordo disto, mas em nenhum instante isto vai alterar a minha capacidade de gostar de você, de amar você. Quem é que não gostaria de ter como interlocutor uma pessoa que o tratasse de forma tão madura, tão sincera e tão amorosa como esta? Que é a forma como Jesus faz conosco, como os espíritos superiores fazem conosco, como Deus faz conosco. Reconhece a nossa infantilidade, né? Reconhece, né, o quão egoísta e orgulhoso e vaidoso eu ainda sou nesta reencarnação. Mas não me nega em nenhum instante as oportunidades de eu fazer melhor, de eu ser melhor. E é assim agindo, olhando como Deus, como Jesus, como os espíritos superiores agem comigo, que eu posso, então, enriquecer de compreensão o patrimônio afetivo daqueles que comigo convivem. E quando eu assim agir, eu receberei em retribuição, não é, tudo aquilo que eu ofertar a estes companheiros. Não é? Nos ensina Jesus na sua trajetória. Não é? Ama teu próximo como a ti mesmo. E a espiritualidade, não é, coloca em letras garrafais para nós. Se eu não puder aprender tudo que a doutrina espírita tem para me oferecer, que eu aprenda só um dos ensinamentos, que é fazer para vocês aquilo que eu gostaria que vocês fizessem para mim. Gente, toda vez que nós endereçamos um pensamento bom para alguém, um desejo bom para alguém, este pensamento e este sentimento bons, ele chega ao seu destinatário. Se o destinatário estiver na mesma sintonia vibratória que a gente, ele vai receber aquelas vibrações e ele vai se sentir muito bem. Se ele não estiver na mesma sintonia vibratória, pode ser que ele nem consiga perceber essas vibrações que chegam até ele. Muito provavelmente, estes companheiros, eles não nos vão agradecer por isso. Não é? Talvez estejam tão preocupados com as suas dificuldades que nem vão se lembrar disto. Ou se não perceberem, nem tem por que agradecer. Mas a espiritualidade diz para nós que nós podemos ter a certeza de que nós recebemos dos espíritos queridos daquele para quem nós enviamos as nossas vibrações, os nossos pensamentos bons, recebemos dos espíritos queridos daquele, não é, as vibrações de gratidão. Então, nós emitimos um pensamento e um sentimento bom. E recebemos em troca muitos pensamentos e sentimentos e vibrações de gratidão da parte deles. Tudo que a gente fizer de bom para os outros, não é, isto retorna para nós. Não podemos nos esquecer que se eu fizer alguma coisa que não for boa, também retorna para a gente. Não é? Aqui Emmanuel diz para nós: envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances de amor. Quantas vezes nós convivemos ou nos encontramos em algum momento com estas almas infelizes e desajustadas, não é? Quantas vezes a gente tem no próprio seio da família, não é? A gente tem naquele círculo de amigos, não é? Companheiros que estão dentro desta condição, infelizes e desajustados, por razões diversas. Ou porque
se envolveram com vícios de todas as naturezas, né, ou de qualquer natureza, e pela fragilidade com que se encontram, não conseguem sair daquela dificuldade. E por conta disso, causam, né, dificuldades também para aqueles que com eles convivem, que estão à volta deles. Né? Mas o que Emmanuel pede para nós? Que nós envolvamos estes espíritos nesta generosidade fraterna, nesta compreensão, né, sobre a fragilidade destas almas, que muitas vezes dependem da nossa compreensão, da nossa indulgência, de que nós relevemos as coisas que eles fazem e que muitas vezes chegam a nos incomodar intensamente, mas que a gente precisa deixar isso de lado. Né? Nós precisamos aprender a perdoar. Né? Como diz Jesus, não é 70 vezes 7, mas é perdoar indefinidamente, relevar indefinidamente. Imaginemos que aquele espírito seja um filho nosso. O que nós vamos fazer? Nós vamos abandoná-lo? Nós vamos botar ele para fora de casa? Não. Lembra do que nós conversamos no slide anterior? Eu posso discordar da sua atitude. Eu posso discordar da escolha que você está fazendo. Mas eu não deixo de amá-lo por causa disso. Né? O compromisso que nós trazemos com estes espíritos vem do nosso planejamento reencarnatório. Não é? Então, não podemos abandoná-los no meio do caminho. Neste livro Palavras de Vida Eterna, que também é de Emmanuel, autor desta lição, lá na lição 141 do Palavras, que tem por título Hospitalidade, não é? Emmanuel trata naquela lição da hospitalidade física, quando a gente recebe as pessoas na nossa casa, posam na nossa casa, passam as férias na nossa casa, e é um tipo de hospitalidade, né? Não é? Almoçam, lancham com a gente, não é? Então, não é? Com os amigos nós fazemos isso, né? Trazemos eles para dentro da nossa casa e abrimos as portas da casa. A hospitalidade, né, é toda. Mas nesta lição, o Emmanuel ele fala da hospitalidade moral, que é este acolhimento moral que nós fazemos a estes espíritos. Quantas vezes nós acolhemos moralmente, não é fisicamente, mas acolher moralmente, não é? É envolver aquele espírito desajustado e infeliz em nossa amorosidade, no abraço fraterno, não é, que esta imagem nos sugere nesse instante, onde nós permutamos as nossas energias, nós doamos o carinho que nós temos para aquela outra alma. Às vezes, nos vemos obrigados a interná-lo numa clínica de recuperação, não é? A internar no hospital, não é? Então, muitas vezes, com o coração dolorido, não é? Em lágrimas, nós somos obrigados a fazer isso porque não temos condições de cuidar dele pessoalmente. Mas ele pode contar sempre com a nossa presença, não é? Se não diariamente, semanalmente, quinzenalmente, não é? Buscando levar para ele tudo que a gente pode, estando o maior tempo possível com ele, cuidando disto. Algumas vezes são espíritos que passam, não é? Pela nossa família, não é? Às vezes é o namorado ou a namorada de um filho, de uma filha, que conviveu conosco um determinado tempo. Às vezes é um cunhado, uma cunhada que da mesma forma entrou na família, ficou um tempo, depois saiu, mas que nós mantemos a amizade, mantemos vivos os vínculos que nos ligam a estes espíritos, e sabendo das suas dificuldades, nos dispomos a ir até eles e de alguma forma ajudá-los. É a hospitalidade moral que nós fazemos, ajudando-os com o nosso sentimento, com as nossas possibilidades de carinho e de amorosidade.
em relação, não é, àquele companheirinho, aquela companheirinha. Outras vezes, neste acolhimento moral, pode ser alguém que compartilhe conosco as suas dificuldades num banco dentro de uma rodoviária, num aeroporto. Um companheiro ou uma companheira que a gente encontra uma vez na vida. Ali a pessoa coloca as suas dificuldades, desabafa, nós somos todo ouvidos para ela, e com aquilo, né, ela serena o seu coração, diminui a sua angústia, a sua aflição, a sua ansiedade. E quando as pessoas conseguirem, e quando estes espíritos tiverem clareza para poder raciocinar, né, a gente vai descobrir, né, estas imprevistas nuances de amor, que ela vem na forma de pensamentos e sentimentos de gratidão que estes espíritos vão enviar para a gente. Podem ter toda certeza em relação a isso. Diz Emmanuel aqui: não desprezes a simpatia e a bondade diante das lutas alheias, da dificuldade de quem quer que seja. Veja, não desprezes nem simpatia nem bondade. Diante das dificuldades das outras pessoas, que nós possamos comparecer diante delas munidos da simpatia, para compreender o sentimento, compreender as dificuldades da outra pessoa, não é? E da bondade, não é? A nossa generosidade, a nossa capacidade de acolher a outra pessoa, mesmo com as suas dificuldades, que são estas lutas alheias que Emmanuel coloca aqui para a gente. Não é? E a bondade e a simpatia nos outros te abençoarão por toda a vida. Veja, não é? Ele fala sempre da retribuição que nós estaremos recebendo. Eu trouxe esta figura, gente, não é, do bom samaritano, não é, que para mim ela consegue sintetizar, não é, esta fala de Emmanuel, sim, onde nós não podemos, em hipótese alguma, desprezar estes dois elementos, não é, que fazem parte do amor na nossa existência. Não é? Aqui nós temos o caído, não é, aquele jovem, não é, que foi assaltado, que apanhou, que estava desfalecido, assim, e que teve, no bom samaritano, quase que considerado herege dentro da sociedade judaica, e foi o único que se dispôs a prestar auxílio a ele. Assim, algumas vezes na nossa existência, nós seremos o caído, aquele que está diante das lutas, não é, momentâneas da sua existência, e que aqui, nesta figura simbólica, recebe a simpatia e a bondade e os cuidados do samaritano. E quem de nós, quando estamos vivendo esses momentos de dificuldade, que pode ser uma dificuldade física, não é? Uma dificuldade financeira, uma dificuldade de desemprego, não é isso? Mas pode ser uma dificuldade moral, não é isto? Onde nós não encontramos a força de vontade, não conseguimos fortalecer a nossa vontade o suficiente para vencer as más inclinações e os vícios que nós trazemos, não é? E quanto não é importante nós encontrarmos alguém que pegue na nossa mão e que nos auxilie nesta caminhada. Como isto é importante para a gente, né? Ter este cuidado, assim, ter alguém que esteja conosco nesta jornada. Veja, Cláudio, mais 5 minutos. Tá legal, Janira, muito obrigado. Veja que em outras oportunidades, não é, eu posso ser o samaritano. Qualquer um de nós pode ser o samaritano. Aquele que, como nos sugere a lição, tem a oportunidade de distribuir a sua generosidade, a sua compreensão,
a sua simpatia, a sua benevolência, a sua indulgência diante do problema do outro, de ir até ele, de socorrê-lo, de colocá-lo em cima do seu animal, de levá-lo para a estalagem, de cuidar dele a noite inteira na estalagem, de sair da estalagem no dia seguinte, pagar a diária e falar para o estalajadeiro, olha, cuida dele para mim. E o que você precisar, não é, gasta, porque quando eu voltar, eu vou te retribuir, eu vou te pagar. Então, dependendo do momento da nossa existência, nós nos encontramos na posição do caído ou do samaritano. Que possamos olhar nesta oportunidade que Emmanuel nos oferece de estarmos ofertando do fundo do nosso coração o sentimento de simpatia para com todos aqueles que nos cercam. Que possamos estar exteriorizando a bondade que trazemos muitas vezes adormecida no nosso coração. E como Emmanuel nos assegura em vários momentos aqui da lição, não é? Estas pessoas em algum instante, e se não elas, os seus espíritos queridos estarão nos retribuindo na forma de gratidão. É a sugestão que fica para nós aqui neste final de semana, para ver o quanto nós já trazemos de simpatia e de bondade, o quanto nós podemos melhorar nestas duas construções na nossa própria intimidade. Perguntar para os nossos entes queridos o quanto nós somos bondosos e simpáticos, e aí a gente poder aferir o que nós precisamos melhorar, tá bom? Fica a sugestão para que nós possamos aqui, não é, nesta noite, neste fim de semana, estarmos sensíveis e abertos à ação da espiritualidade, para que, não é, possamos ser mais simpáticos e mais bondosos. Muito obrigado, gente. E Janira, é contigo agora, minha irmã. Ok, muito obrigada, Cláudio, pelas palavras, por todo esse estudo dessa noite, que falou sobre a simpatia e a bondade, né? Muito bom. Agora, gente, nós vamos passar para o momento do passe para as vibrações, né? Então, agora no momento do passe é só se entregar para receber, com a fé recebendo, né? Depois as vibrações por nós e por todos os nossos amigos, familiares, né? Faremos o nosso encerramento com uma prece e depois os recadinhos. Então, gente, envolvidos por essas vibrações amorosas, bondosas, dos espíritos amigos, de Jesus que nós convidamos no início do programa para estar aqui conosco da nossa live, né? Lembra que a gente chamou Jesus? Chamou a espiritualidade amiga? Então, nesse momento, aqueles que se sentirem à vontade, feche os seus olhos. Sinta essa energia vindo do alto, dessa espiritualidade tão bondosa e amorosa, derramando sobre todos nós fluidos salutares, de muita luz, de paz, de equilíbrio, de bondade, de serenidade. Luzes nos envolvendo e adentrando ao nosso ser, reorganizando todo o nosso corpo físico e espiritual. Sinta a presença desse mestre de amor, dessa espiritualidade que está aí para te amparar, para te ajudar, para te levantar, para te socorrer. Diante as suas dificuldades e necessidades mais íntimas, se entregue e peça a Jesus: me cura, mestre amado, me ajuda, me esclarece, me guia. Sinta nesse momento essas vibrações. Sinta nesse momento recebendo essas bênçãos que vêm do alto.
E então, após a gente ter recebido, está se sentindo mais leve, mais acolhido, mais equilibrado, nós possamos doar. E então, nesse instante, vamos nos unir a Jesus e à espiritualidade amiga, ofertando essas luzes de amor aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Elevemos ainda mais o nosso pensamento e encaminhemos eles àqueles que amamos, ou aqueles que sabemos necessitados. Levemos essa luz, esse pão para matar essa fome da alma, pedindo, rogando a Jesus que toque esses seres com seu amor, com a sua bondade. E ainda mais, vamos até os hospitais, pedindo amparo e auxílio àqueles que sofrem dores físicas, aos seus familiares que possam ser acolhidos em sua dor. Vamos vibrar por aqueles que estão em asilos, que moram nas ruas, que estão desamparados. Vamos vibrar ainda pela nossa casa espírita, Irmã Francisca, pelos seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, pelos seus dirigentes e por todos os frequentadores. Que possamos todos nós recebermos muita luz, muita paz em nossa casa, em nossos corações, em nossa mente. E vamos vibrar também por toda a equipe médica, de todo o planeta, os cientistas, que vêm buscando o auxílio para esse momento de dificuldade que todos nós enfrentamos, como uma grande prova coletiva. Vamos pedindo esclarecimento e amparo a esses seres. E que a luz do Divino Pai, nesse momento, possa abraçar a humanidade toda, acolhendo todos nós, com muito amor, nos fortalecendo a vontade, a fé, para vencermos todas as nossas dificuldades, todas as provas e desafios. Senhor, nos levante, nos erga, nos promova esta fé, não nos deixe sucumbir diante as nossas provas. É o que te pedimos, Senhor. Então, juntos agora, voltando aos nossos lares, pedindo à espiritualidade que trabalhe nesses lares, nos nossos lares, trazendo luz, paz e equilíbrio a todos nós, a todos os nossos familiares que convivem conosco, reequilibrando, harmonizando o ambiente. E vamos fazer uma prece de encerramento, aquela que muitas pessoas conhecem, a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, que onde houver o ódio, eu possa levar o amor, e onde houver a ofensa, que eu possa levar o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união, onde houver a dúvida, que eu possa levar a fé, e onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver a treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, meus amigos, pela presença de todos aqui nesta live. Vocês podem acessar a qualquer momento essa live, essa palestra, esse estudo pela nossa página do Facebook ou pelo YouTube. Agradecemos a todos pela companhia, pelo amparo, aqui todos
juntos nessa corrente, né? E gostaríamos de dar um recadinho, né? Que temos muitas pessoas que estão precisando da nossa ajuda nesse momento, e o Irmã Francisca já ajudava cerca de 100 famílias com cesta básica, e triplicou, né? Quase quadriplicou o número de pessoas que estão necessitando. Então, nós pedimos a ajuda de vocês. Ajuda nesse momento, como nós não estamos podendo produzir as cestas, então não é de alimento fisicamente, mas do dinheiro, do recurso financeiro, que pode ser depositado na conta do Irmã Francisca, que vocês encontram nas nossas páginas aí do Facebook ou do YouTube. E desde já nós agradecemos a ajuda de todos vocês de coração, né? Que é um ajudando o outro, fortalecendo o outro, não só espiritualmente, mas nesse momento de uma forma material também, né? E agradecemos, lembrando que as nossas lives estão acontecendo às segundas-feiras às 20 horas, quinta às 14, sexta às 19 e no domingo às 10 horas da manhã. Não é isso, Cláudio? Muito obrigada a Exatamente. todos. Um abraço aí no coração de vocês. Obrigado, gente. Boa noite, bom fim de semana.